com o nosso advogado tributarista especialista em agronegócio, o Eduardo Berbigier. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Realmente estávamos ouvindo a fala do Antônio da Luz, claríssima, né, de uma racionalidade incrível, porque isso mostra, como tu disseste muito bem, o que o governo está fazendo. 2,5 trilhões de rolagem de dívida, a 15%. Para você ter uma ideia, os bônus e títulos de países desenvolvidos, Estados Unidos, eles vendem a 1,5% de juro ao ano, no máximo 3%, 15%. É mais uma vez, um fato que nós comentamos semana passada, o governo se preocupa só com o seu momento. Ele vai empurrar isso aí lá para frente, o presidente que se vire para pagar 15% de juro ao ano, que é um absurdo, é impagável, né? E tu tocaste um ponto fundamental. Pela primeira vez, paralisação do Plano Safra, quer dizer, e vão acabar com os juros subsidiados. Aí o que acontece? É um ciclo de péssimas medidas. Aí nós já falamos aqui, a semana passada, do FIAGRO, que seria uma solução para o agricultor se financiar juros menores. Agora o presidente veta a isenção dos tributos da reforma tributária sobre o FIAGRO. Quer dizer, pode ter uma tributação de 28,5%, elevando juros, estimulando investimento. Até agora o Congresso não resolveu, não derrubaram o veto e o governo ficou de mandar propostas para regulamentar essa questão do FIAGRO. Quer dizer, dinheiro caro, desestimula outras fontes de financiamento só para arrecadar, né? Porque querem arrecadar mais porque não há dinheiro que chegue com esse gasto absurdo. Mas o Congresso fica discutindo uns projetos aí que é criar o dia do axé, entendeu? Coisa mais séria para fazer, né? Criar o dia do axé. Agora pegaram no pé aí do carimbo no ovo, com prazo de validade. Enfim, as coisas... É quinquilharia isso aí. Perto do que está acontecendo. Perto do que está acontecendo. Esse negócio aí tinha um nome antigamente. Meu pai que falava muito isso. Quando faltava dinheiro em casa, ele falava, eu vou ali no banco fazer um papagaio para pagar o papagaio do outro banco. Era um empréstimo, não é isso? É isso, vou fazer despir um santo para vestir o outro. Exato, vai fazer um mega papagaio, essa rolagem de dívida aí vai ser de 2,5 trilhões, né? Imagina, gente, é uma outra definição de papagaio. Gente do céu. Agora, é seríssimo esse negócio de travar os recursos do Plano Safra. Isso é seríssimo. Seríssimo, e por quê? Como nós temos tudo, é um ciclo, as informações elas vão se complementando. Saiu um estudo essa semana do site UOL, mas interessante que os próprios colunistas do UOL não repercutiram muito, porque a maioria tem muita gente de esquerda. Você está falando dos super salários? Dos super salários. Eu comentei isso com o Silmar. Inclusive, o UOL está fazendo um levantamento grande disso. É muito bom isso. Está pegando vários pontos aí. E o que apareceu é só a ponta do iceberg. O UOL apontou mais de 36 mil super salários acima do teto, imagina. O teto do ministro Supremo é 46 mil reais, quando eles fizeram era 44. Só que chega a 43 mil porque 8 tribunais não mandaram informação, a Advocacia Geral da União não mandou. Pensa numa coisa, são 20 bilhões de reais por ano só em gastos acima do teto. Só em gastos acima do teto. Imagina que absurdo. E o governo fez aquele pacote ridículo de corte de custos que queria cortar 30 bilhões por ano. Quer dizer, não cortou nada. Corta os super salários acima do teto, aplica a Constituição Federal, que vai ter 20 bilhões a menos. Olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos através do carrasco dele lá que ele nomeou, o Elon Musk, né? Sim. Ele está limpando, dando uma limpa geral, porque o dinheiro não cai do céu. O dinheiro vem da tributação. E o governo, ao invés de cortar na carne, quer aumentar tributos ainda, a tributação do Brasil, que já é altíssima. Claro, como vamos sustentar um Senado com 81 senadores custa 525 milhões por ano? Eu já disse, esses tempos eu comentei com as pessoas nas redes, eu disse o seguinte, é um bom exercício, quem tem a oportunidade de viajar, países desenvolvidos, vai ver a estrutura do parlamento deles, a estrutura de governo, são muito mais modestas do que a nossa. Você vê um deputado nos Estados Unidos, uma sala simples, com uma secretária, um assessor ali, 2 assessores. Aqui ministro em países da Europa vai trabalhar de bicicleta, vai trabalhar a pé. Então, quer dizer... Está chovendo, leva o guarda-chuva. Como vamos sustentar essa gastança desenfreada? Imagina, 20 bilhões em salários acima do teto, 12 só no judiciário. Essa semana, aliás, surgiu a polêmica por conta das declarações dadas aí do presidente com relação ao preço da gasolina, dizendo que o consumidor estava pagando um absurdo pelo preço da gasolina, estava sendo roubado
que a Petrobras tinha que vender a gasolina, ela própria, por preço de custo. No dia que saiu isso, à noite, o Jornal da Band fez uma reportagem e fez aí o passo a passo da gasolina. Então, vamos lá. De R$ 6,37, que é a média do litro da gasolina no Brasil, eu até comentei aqui, depois publiquei. Ó, R$ 2,21 da Petrobras. R$ 2,16, praticamente já dobrou de preço. É imposto federal e estadual. 88 centavos é do álcool adicionado. E 1,12 é da distribuição e revenda. Não tem nada errado nessa conta. Agora, presta atenção. A Petrobras, que extrai o petróleo, tem a matéria-prima, depois transporta o petróleo ou importa o petróleo e refina o produto e coloca o produto no mercado, a Petrobras tem 34,7%. O governo federal e o governo estadual, que não fez nada, tem 33,9%. Só aí o preço já dobrou na canetada. Vai tirar o álcool anidro, a gasolina vai ficar mais cara ainda, ele é usado lá para baratear, dá 13,8%. E a distribuição e revenda dá 17,8%. É uma fala absolutamente infeliz. E outra, o governo Bolsonaro fez uma legislação, se não me engano, a lei 194, que limitava o ICMS à alíquota média, por exemplo. A alíquota média em São Paulo já foi 18%, a gasolina era 25%, 26%, sim, já foi. Era uma ótima iniciativa, ia reduzir o preço. O que o governo Lula fez? Revogou. E está reclamando dos preços. Na época do Bolsonaro, essa polêmica dessa semana foi muito discutida nas redes sociais. Colocaram vários vídeos do Lula dizendo que o presidente não baixa a gasolina porque não quer. Na época do Bolsonaro, que era um absurdo estar pagando gasolina cara. Agora que ele está sentindo na pele, ele vem com esse discurso de que... E o que ele chama de atravessadores no discurso dele, é esse 1,12. Perfeito o cálculo de você. É muito bom a população entender o quanto e para entender a demagogia do governo. O atravessador vai fazer como sem distribuição? Cada um vai ter que pegar o seu carro e ir lá na refinaria abastecer? E os lugares que não tem refinaria, então não tem distribuição. O atravessador nada mais é do que a pessoa que está fazendo o seu trabalho. Tá e o caminhão que faz a distribuição para levar até o posto, ele é movido a quê? A óleo diesel. Sim. Olha o preço do diesel. Também está. Se você fizer vai na mesma toada aí. Então, quer dizer, são vários componentes e vários fatores. Não é uma fórmula tão simples. Agora, o que tinha que fazer era cortar na cara. Não estamos defendendo nem Pedro, nem Paulo, nem ninguém aqui. Nós estamos comentando aqui, né, BBG? O que está certo e o que está errado. O contexto, na verdade, qualquer governo, isso vocês descobrem aqui sempre. Se vier um outro governo, que não seja presidente Lula, e adotar as mesmas medidas, a crítica vai ser a mesma. Porque, na verdade, isso aí vai ter consequências, como nós falamos semana passada, para gerações. Imagina o Brasil administrar um débito de 2,5 trilhões, 20% do PIB. Quem vai ser candidato à presidência da República já começa a ficar de cabelo branco antes mesmo de assumir o cargo, né? Porque todo mundo que passa pela presidência fica de cabelo branco, né? E o que a gente vê, não sei se a gente não pode acusar isso, mas no momento que o governo está cheio de notícias ruins, pelos seus atos, que só faz bobagem, o que a mídia repercute é a denúncia do Bolsonaro. Parece que o grande problema do Brasil é o golpe que não aconteceu. Isso que eu fiz esse exercício ontem, eu estava preparando, sempre a gente estuda para poder trazer para o nosso telespectador as melhores notícias, com base. Eu estava lendo ontem... Eu não sei se você está pensando o que eu estou pensando, mas eu já comecei vendo as notícias de ontem, antes de ontem para hoje, depois, a partir do momento em que as declarações, delações e atos e papéis, porque até então ninguém tinha visto nada, começaram a aparecer, que o que tem no relatório da Polícia Federal é uma coisa. Quando entra o relatório da PGR, são acrescentadas coisas que não tinham no relatório da Polícia Federal. Aí, quando sai a divulgação da declaração do Mauro Cid, tem coisa ali que foi colocado para ser julgado na primeira turma lá, se for, só por um ministro, que não tem lá atrás. Essas discrepâncias, você que é advogado brilhante sabe disso muito mais que eu. Essas discrepâncias são todas as brechas para que não se apure a verdade e não se chegue a finalização nenhuma. Falei bobagem? Não, está perfeito. Muita coisa, por exemplo, nem seria a competência do Supremo. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo,
fez uma manifestação brilhante sobre isso, que o Bolsonaro hoje não tem foro privilegiado. Então, estão julgando todo mundo, inclusive os do 8 de janeiro, donas de casa, né, não tem foro privilegiado, todo mundo julgado no Supremo com penas absurdas. A denúncia da PGR ela é muito fraca, porque é o seguinte, ela se baseia totalmente na delação do Mauro Cid. Aí nós temos o seguinte, e outros fatos que não estão ali. Mas o Mauro Cid, inclusive, em determinados momentos, depois que abriram, ele estava sendo obrigado a dizer coisas que não eram... Ele está lá no depoimento dele. Ontem repercutiu muito na mídia o vídeo, porque, como tu disseste muito bem, estava tudo em sigilo. Agora a família dele foi ameaçada? O vídeo do Alexandre de Moraes conduzindo a delação. Várias vezes, no começo, ele avisa, é a última chance que você tem de falar a verdade. Quer dizer, a verdade acho que era o que eles queriam ouvir, né? A verdade, sob pena de prisão, revogação do acordo. Quer dizer, eu não entendo, são 2 pesos e 2 medidas, por quê? Eles anularam toda a Lava Jato por causa das delações premiadas. Com prova, com dólar na cueca, um assessor de um que hoje é líder do governo. Mas não irmão do Genuíno. Aqui é fantasia. Dólar não isso não aconteceu. Dólar na cueca, um apartamento com 52 milhões de reais, contratos, tinha outras provas. Mas eles anularam toda. E o interessante, se você vê as delações, o compadre do Lula, aquele presidente da empresa, dando risada, falando para o Moro, excelência, o senhor sabe que se não der um dinheiro, um percentual, não sai nada. Quer dizer, ninguém estava pressionado, eles rindo, parecia que estavam num parque. Quanto custou? E anularam. Dos cofres públicos. Quem pagou? Sabe ainda, trilhões. Nós. Né? Quem pagou? Os nossos impostos do contribuinte. Isso pagou. Quem sinalizou que estava caminhando corretamente foi o Supremo ou eu estou enganado? Supremo analisou, por isso que eu digo, além da análise, anos depois foram discutir competência e anular as relações, que é uma matéria preliminar, para o nosso telespectador preliminar, que se discute antes do processo. Primeiro, se o processo está no lugar certo, senão não pode continuar. Para não perder dinheiro, para não perder tempo, para não ficar com embromação e aí depois voltar tudo a estaca zero. É por isso que se analisa se está na instância certa. Exato, mas e o ponto? Além da competência, será que vão aceitar a denúncia? Porque se não vale delação para a Lava Jato, por que vale no caso do Bolsonaro? E está claro ali a coisa. Enfim, são vários problemas processuais, a gente pode falar disso na próxima semana, porque nós devemos ter novidades se o Alexandre de Moraes aceitou ou não. O próprio Supremo querendo julgar no pleno, e dizem que ele quer jogar só na primeira turma, que seria outro absurdo. Então, são muitas falhas no processo, realmente difícil de enxergar isso. E uma coisa leva a outra, né? Nós começamos aqui falando exatamente da estaca zero do Plano Safra. Bloquearam o Plano Safra. Quer dizer, tivemos o Antônio da Luz lá numa fala excepcional e muito boa, explicando direitinho quais são as consequências disso. E isso aí vai encadeando uma série de coisas. E é isso que está acontecendo, né? E, infelizmente, o agro é um dos setores mais afetados porque não dá voto. Tanto voto quanto outros segmentos. Então, Esse negócio de dar voto e dar dinheiro e dar prestígio, eu até comentei hoje, porque a dengue explodiu novamente, né? Sim. A dengue. São Paulo, inclusive, está com um número recorde de casos e mortes muito acentuado. Agora, quando surgiu aquela desgraceira da Covid lá, a dengue estava explodindo no país e ninguém mais falou da dengue. Porque a Covid dá voto, a Covid dá dinheiro, laboratórios estavam interessados em fazer vacinas rapidamente, vender essas vacinas, governos teriam que comprar, teriam que negociar, e etc, etc e tal. E a dengue ficou aí. A pobre da dengue ficou aí. Ninguém falou mais da dengue. A dengue está matando mais gente do que nunca. E se você quiser pagar a vacina para a dengue, também não tem. Se você for numa clínica particular, não tem. Isso foi denunciado outro dia. Enfim, por quê? A dengue não dá ibope, não dá audiência. A dengue não dá dinheiro, não dá voto. A Covid dá. O laboratório XYZ precisa desenvolver uma vacina lá no Xeramubim da Serra, entendeu? Porque isso vai dar dinheiro. Tem governo para comprar, tem gente para aplicar. Infelizmente, estamos nesse quadro. A coisa está se deteriorando muito mais rápido do que nós imaginávamos. É isso. Tá bom. Deixa eu falar uma palavrinha aqui para o nosso telespectador e para o BBG também, porque vem uma novidade aí dos nossos canais Band de comunicação, que é um novo veículo que vai trazer vários trechos de todos os canais que o grupo tem, de todos os conteúdos. E o nosso também é um dos conteúdos que vai, muito provavelmente, estar. Então, era legal que a gente falasse de algumas causas do agro
de problemas técnicos mesmo. Então, eu estou falando com você, telespectador. Se você tem um problema, uma dúvida, além desse peneirado geral que o BBG e eu fazemos aqui, que precisa ser feito, se você tem algum problema específico que você quer saber, quer ter uma resposta do nosso advogado tributarista especialista em agronegócio, manda para a gente. Malu, se puder colocar aí depois um WhatsApp na tela, um número de telefone aí, para o pessoal mandar, ou uma internet, um site, manda que o BBG vai... Nós vamos colocar isso aqui como parte do nosso... Eu não gosto de falar essa palavra, mas as pessoas falam tanto em quadro. Não é quadro. Quadro, para mim, é uma coisa que você põe na parede. Mas as pessoas falam tanto que o negócio vai ficando embutido. Não, o quadro do BBG. Não, não é o quadro do BBG. A área do BBG. É o trecho do BBG dentro do programa, que é às sextas-feiras aqui. Não é uma boa ideia? Ótima ideia. Muito bom saber o que o nosso telespectador está precisando e quer ouvir. É isso aí. Afinal, o programa é para que eles, né? Exatamente. Tenham informação. Exatamente. Bom final de semana para você. Obrigado igualmente. Tá bom? Na sexta que vem a gente conversa de novo. Toda sexta a BBG está aqui com a gente. É o nosso advogado especialista em tributos do agronegócio.